Ir nessa linha que você está sugerindo, Oscar. A questão da Starlink talvez tenha sido a que piores repercussões causou no mundo empresarial entre os investidores lá fora. Trata-se, afinal, do congelamento de bens financeiros de uma empresa que opera no Brasil com outro CNPJ. Então, eu aprendi, fiz a lição de casa, desconsiderar essa personalidade jurídica está previsto na nossa jurisprudência, mas há um devido processo a ser seguido. E essa decisão arrepiou o mundo lá fora, com muita força. Desenha-se aí, talvez, uma solução? Você seria capaz de antever? Não, antever, né? Nunca antevejo, né? Mas o que me parece é que essa percepção internacional, sendo Elon Musk quem é, né, também gera uma certa cautela no mundo empresarial. Evidentemente que nós sabemos que é um empresário que tem expressado de maneira muito aberta que ele dará golpes, sim, contribuirá, sim, com golpes, alguém que não tem nenhum pudor em dizer que interfere na política interna dos países, alguém que é muito seletivo e se acoelha face, por exemplo, à Índia ou à China, mas que age com grande, vamos dizer, vigor quando ele está falando de governos que ele não tem simpatia. Então, não é uma figura que tenha a menor unanimidade do ponto de vista da sua conduta empresarial, né? E nós não podemos tratar o X como se fosse simplesmente uma empresa e não uma ação política liderada por um empresário que tem outros interesses, inclusive geopolíticos, né? O próprio Financial Times publicou uma matéria muito contundente a respeito dos interesses geopolíticos, inclusive da Starlink, né? Então, a coisa é muito complexa, há uma preocupação por parte de muitos países democráticos com o modo como esse conjunto de empresas se mobiliza, sendo o X quase que uma expressão vocal dessas outras empresas, mas os interesses estão, de fato, com essas empresas, interesses militares, interesses geopolíticos, né? Então, eu acho que a questão é mais complexa. Eu acho que a imagem do Brasil é evidente, que há críticas, e é natural que assim seja, mas eu acho que, tendo em vista a figura do Musk, o Brasil está se colocando, quer dizer, o Supremo Tribunal Federal não sai arranhado. E sobre a questão da pertinência ou não de uma empresa funcionar no Brasil sem a menor, você imagina uma ação trabalhista, uma ação tributária, uma ação de responsabilidade por dano, você não tem representação. Então, é realmente uma afronta à legalidade do país. Então, essa coisa da segurança jurídica, a gente precisa dizer com muita clareza, não é só inseguro jurídico quando o empresário fica magoado. Inseguro é quando alguém tenta agir fora da lei e afronta a lei. Isso também gera insegurança jurídica. A questão da desconsideração da personalidade jurídica, né, é algo que no direito brasileiro é feito, muita gente critica. Se você, por exemplo, for à Justiça do Trabalho, isso vai acontecer com muita frequência. Você está executando uma empresa que, muitas vezes, em razão de fraude, ela esvazia o seu capital e você busca o grupo econômico, né? A questão é essa, quer dizer, primeiro você precisa demonstrar que não são só duas empresas que têm um sócio em comum, mas que elas agem coordenadamente. Nesse sentido, a Starlink deu uma deixa, porque quando ela confronta a decisão do Supremo num primeiro momento, vocalizado pelo próprio Musk, ela demonstrou que eles estavam funcionando coordenadamente, né? Depois volta-se atrás. Então, quer dizer, acho que há uma clareza de que é um grupo que age coordenadamente em vista dos seus interesses estratégicos. Agora, liminarmente, você congelou, mas você tem que trazer a Starlink para o processo para que ela possa se defender. Então, acho que isso é muito claro. Então, veja, correndo um pouco de risco, eu diria, a decisão deve ser mantida sobre o X, a decisão sobre a Starlink também deve ser mantida. Eu acho que a decisão sobre o VPN deve ser derrubada e entendo que é correto que ela seja derrubada.